Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí iniciando mais uma aula da EBD, lição 3, que fala: Felizes os que reconhecem que são pobres. Antes de iniciar a aula, vamos fazer uma oração? Feche os teus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma aula, Senhor, da Escola Bíblica Dominical, Senhor, voltada para as nossas crianças, os juniores. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a nossa aula, Senhor. Sabemos que a Tua palavra, Senhor Jesus, ela não volta vazia, Senhor, que possa ir ao encontro, Senhor, de cada criança, Senhor, de cada coração, Pai, das nossas crianças, Senhor. Pai, fala com as nossas crianças, Senhor. Conceda, Senhor, sabedoria, conceda, Senhor, entendimento, compreensão, Senhor, da Tua palavra, Pai. Senhor Jesus, te agradecemos pela vida, pela paz, pela alegria, pela semana, Senhor, que nós tivemos, meu Pai, na Tua presença, Senhor, e para o Senhor ter nos guardado, Senhor, até aqui, Pai. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. E somos gratos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Para essa aula não pode faltar o quê? A Bíblia Sagrada, para você consultar aí os versículos bíblicos ensinados, a revista dominical, mas assim, se você não tiver a revista, tudo bem, aqui nessa aula está bem aqui resumido, então você consegue acompanhar. Mas um caderno de anotação e uma caneta ou um lápis é importante para você fazer as suas anotações, ok? Nós sabemos, crianças, que a nossa alegria, a alegria do cristão que mora dentro de nós, aquela paz, ela jamais pode ser fundamentada nas coisas materiais, dinheiro, jamais. Mas ela tem que ser fundamentada nas coisas espirituais, certo? Ou seja, reconhecer que Cristo, que Jesus, sem Ele nada podemos fazer. Então, isso nós temos que ter. Essa convicção no nosso coração. Por quê? Porque muitas pessoas acham, né, algumas pessoas, aquelas que não teve um encontro com Cristo realmente, que aquele que tem mais dinheiro é mais feliz, aquele que tem menos dinheiro é menos feliz. Isso está errado. Não é dessa forma que nós temos que pensar. Então, independente de qualquer circunstância, de qualquer situação, dinheiro ou sem dinheiro, a nossa felicidade ela tem que ser fundamentada em Cristo, porque é Ele que nos dá paz. A Bíblia fala que o rei Salomão, ele teve muito dinheiro, muitos bens, muitas riquezas. E lá no final da vida dele, ele reconheceu que só encontramos a verdadeira felicidade com Cristo, com Deus morando dentro de nós. Então, tem esse exemplo de Salomão e outros da Bíblia, e é importante que você saiba disso. A sua alegria, ela jamais deve ser fundamentada porque você tem dinheiro ou não tem dinheiro. A nossa alegria tem que ser fundamentada nas coisas espirituais, em Cristo. Quando nós somos dependentes do nosso Deus para tudo na nossa vida, Ele guia os nossos passos. Quando você confia no nosso Deus, que Ele está cuidando de você, você vai sentir esse cuidado e você vai sentir a paz dele no seu coração. O nosso versículo de memorização, ele se encontra lá em Salmos 40, 17a, que é a primeira parte do versículo, que diz assim: Eu sou pobre e necessitado, mas tu, Senhor, cuidas de mim. Olha que bênção. Lembrando que este pobre não é aquele que não possui dinheiro, não somente isso, mas aquela pessoa que necessita e que reconhece que precisa do cuidado de Deus.
Amém? E todos nós somos necessitados do nosso Deus. Então, a gente está necessitado da presença de Deus todos os dias. Então, que nós possamos reconhecer que nós precisamos do Espírito Santo morando dentro de nós, de Jesus dentro de nós. Amém? Vamos ler 2 vezes esse versículo? Vamos lá. Eu sou pobre e necessitado, mas tu, Senhor, cuidas de mim. Salmos 40, 17a. Novamente. Eu sou pobre e necessitado, mas tu, Senhor, cuidas de mim. Salmos 40 e 17a. Explorando as Escrituras, né? Vamos lá investigar o que fala a nossa lição. A passagem bíblica dita aqui pela lição está em Mateus 5:3, que está aí na tela, e Lucas 7, de 1 a 10, que é uma história que eu vou contar daqui a pouco para vocês. Em Mateus 5:3, fala assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso quem disse foi Jesus. Jesus ele estava com os seus discípulos. Lembra que é discípulos? Aqueles alunos, aprendizes que aprendiam com o mestre, né? Com o mestre Jesus. Então, Jesus tinha os discípulos ali, 12 discípulos, onde ele ensinava sempre estava muitas pessoas, rodeava Jesus. E certa vez, Jesus lá no Monte das Oliveiras, ele foi ensinar sobre quem eram as pessoas felizes, né? E uma das frases que Jesus disse foi essa: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E o que Jesus quer dizer, né, com isso? A gente falou no início, né, que esse pobre que fala não está ligado ao dinheiro, né? Mas nós temos que ter a consciência que somos dependentes de Deus e que nós precisamos dele para tudo. Então, nunca, crianças, vocês podem dizer assim, não, eu faço isso sozinho, eu não preciso de ninguém, jamais. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida, sempre pense em colocar Deus na frente de tudo, para Ele guiar os seus passos. Isso é muito importante para você ter uma vida feliz. Então, Jesus, eles queriam que as pessoas, ele reconhecesse que a maior riqueza não era ter dinheiro, a maior riqueza era fazer parte do reino de Deus. De um dia nós íamos morar com ele no céu, essa é a maior riqueza. Então, esse versículo ele fala sobre isso, quando fala pobres de espírito, bem-aventurados porque deles é o reino de Deus. Pobre de espírito quer dizer que são aquelas pessoas que reconhecem voluntariamente que eles são dependentes de Deus para tudo. É isso que quer dizer este versículo. Agora vamos aprender com a história que está em Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10, que fala sobre a cura do servo de um centurião. Tendo Jesus terminado a conversa com os discípulos, eles foram lá para Cafarnaum. E lá, um centurião, quem é o centurião? O centurião, ele é um oficial romano, ele era comandante aí dos soldados. Ele ficou sabendo que Jesus estava ali naquela região. E ele ouviu falar de Jesus e ele enviou alguns líderes, né, religiosos, judeus, para pedir que fossem chamar Jesus, porque ele estava com um servo muito querido, que ele tinha muita, vamos dizer assim, amizade, um servo que ele tinha carinho. E pedindo que Jesus o curasse, porque ele estava com uma doença muito grave e estava doente. E os religiosos foram ao encontro de Jesus. E Jesus atendeu o pedido dos líderes religiosos. E esse centurião, ele era muito rico, muito rico. E eles até comentaram, né, os líderes religiosos, que ele chegou até a construir uma sinagoga lá para os judeus. Então,
ele era muito rico e ele acreditava que realmente, ouvindo sobre os milagres que Jesus já tinha feito, que poderia curar o seu servo. E Jesus, então, foi ao encontro lá do centurião. E Jesus, ele já estava quase próximo da casa quando alguns amigos, alguns servos do centurião, chegaram ao encontro de Jesus e com uma mensagem do centurião, dizendo assim: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. E olhe mais a mensagem. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando digo a um, vá e ele vai, e o outro venha e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto e ele faz. O que quis dizer isso, né, essa mensagem do centurião? Primeiro que ele não se achava digno que Jesus fosse até a sua casa, por isso ele enviou aquela mensagem pelos seus amigos. E foi interessante aqui, porque ele tinha muito dinheiro, não é verdade? E ele se mostrava ali dependente de Deus. E quando ele disse, crianças, disse assim, eu também sou homem de autoridade, né? Então, eu mando nos meus soldados. Então, eu creio que se você, Jesus, decretar uma cura para o meu servo, ele vai ser curado. Porque o Senhor é a autoridade, né? Ou seja, uma autoridade espiritual. Tu és Jesus, tu és o Messias. Então, o Senhor tem esse poder. E Jesus ficou admirado com tamanha fé que tinha o centurião. Além de mandar mensageiros, né, para falar tudo aquilo, e Jesus, ele se voltou lá com a multidão e falou assim: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Ele ficou admirado com a fé do centurião. E sabe o que aconteceu, crianças? Claro, Jesus, ele decretou a cura do servo e quando os homens, os mensageiros, chegaram lá na casa de volta do centurião, encontraram o servo restabelecido, curado para a glória de Deus. E o que nós podemos aprender aí com essa história linda aí do centurião? Centurião, ele tinha muitas riquezas, ele tinha muito dinheiro, mas ele reconheceu que era pobre espiritualmente e que precisava de Jesus para curar o seu servo. Um servo muito querido que ele tinha. E Jesus, ele ficou muito admirado com a tamanha fé que o centurião tinha, que só através de uma mensagem ele acreditava que Jesus poderia curar o seu servo. Glórias a Deus. E nós, né, que esse exemplo aí do centurião, que nós possamos reconhecer Jesus na nossa vida em tudo, que possamos ser pobres de espírito e reconhecer que sem Deus, que sem Jesus na nossa vida, nada podemos fazer. Precisamos ter um coração humilde sempre. Amém? Vamos então fazer a nossa oração e agradecer a Deus por essa aula? Feche os teus olhos. Senhor Jesus, somos gratos a Deus, Pai, por mais uma aula, Senhor, em que aprendemos, Senhor, com a Tua palavra, Pai. Que possamos reconhecer, Jesus, o Senhor nas nossas vidas em tudo que possamos fazer, possamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida e orar a Ti e pedir que o Senhor nos guie e que possamos ter a consciência, Senhor, todos os dias que o Senhor é tudo nas nossas vidas, Pai. Que possamos ter um coração humilde, como aprendemos aí, através da Tua palavra, Pai, através da história. Em nome de Jesus, Pai, nos conceda uma semana abençoada para a glória do Teu nome, que a cada criança, Senhor, possa sentir a Tua paz, a Tua alegria, a Tua felicidade, Pai. A felicidade que o Senhor traz aos nossos corações.
Pai amado, abençoa cada família, Senhor, a cada irmão, a cada irmã que essa criança tenha, se há algum parente, Senhor, algum amigo que está doente, enfermo, Pai, que ela possa crer, Senhor, na cura, Senhor Jesus, porque Tu és um Deus poderoso, maravilhoso e que faz muitos milagres, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. E agora eu quero deixar com vocês uma música aí no final. Deus abençoe vocês. Tchau, crianças. Deus abençoe. Na Galileia havia um centurião que por todos era respeitado. Quando um seus servos ele viu, então ficar de cama adoentado. O centurião se preocupou, a uns amigos então falou: vamos até Jesus buscar ajuda para meu servo curar. Chegando ao divino amigo, ao pedido prontamente ele atendeu e disse: ele vai sarar. Vamos, vamos, logo ao seu lar. Jesus admirado ficou, tamanha fé que encontrou. Assim então se fez, o servo foi curado de uma vez. Jesus admirado ficou, tamanha fé que encontrou. Assim então se fez, o servo foi curado de uma vez. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Mas num gesto de boa vontade, o centurião respondeu: Senhor, basta uma palavra dizer, pois não sou digno de te receber. Jesus admirado ficou, tamanha fé que encontrou. Assim então se fez, o servo foi curado de uma vez. Jesus admirado ficou, tamanha fé que encontrou. Assim então se fez, o servo foi curado de uma vez. O servo foi curado de uma vez.